Buenos días a todos, a todas. Para mí es un gran momento, sepan entender los nervios, ¿no? De encontrarme en el Tribunal Superior de Justicia de Bahía, país al que amo y le tengo mucho aprecio, por razones de familia, y también en particular frente a tan distinguido público y también con los panelistas que me han precedido. Sin preámbulos, quiero agradecer a todas las autoridades del Tribunal Superior, la doctora Resende, el doctor Yataí Jr. y a su vez a todo el equipo que hizo posible este congreso que en Buenos Aires ha sido declarado con interés institucional. Bien, ahora unas palabras de introducción. Por defecto, uno podría decirse que es juez o aplica el derecho del derecho penal en concreto. Un primer sinceramento uma primeira confessão é reconhecer que eu sou uma pessoa inadaptada digitalmente, né? Vocês vão ver meus cabelos brancos na minha cabeça e eu coexisto com nativos digitais nas palavras de Harari. Na minha casa, preservamos uma TV, como diz meu filho, uma TV com uma caixa atrás. E eu tenho que explicar para ele que isso era uma Smart TV. Que nós nos comunicávamos por meio de telefones que tinham cabos e que tinham um disco que girava e tínhamos que conhecer, saber o número de cada pessoa com que nós nos comunicávamos. Muito difícil, muito difícil a coexistência em duas etapas. E prestem atenção que eu sou um inadaptado digital que ainda preservo o suporte em papel, né? Todos conhecemos e manejamos, lidamos hoje na atualidade com telefonia digital, com smartphones, com tablets, que nos permitem manter um intercâmbio de dados. E, em alguns casos, comunicação. Eu me considero de uma era crítica. As pessoas somos alguns mais conservadores, outros mais revolucionários, e somos mais resistentes a adaptar-nos a uma nova visão da cultura, da sociedade, uma nova visão do direito em concreto. Sobretudo quando nos dedicamos ao direito penal. No direito penal, eu acredito que, igual que na guerra, ou na violência urbana, intrafamiliar, que se segue representando e reproduzindo em todos os lugares da sociedade, é alguma coisa que permanece perene ao largo da história das civilizações, né? E se há alguma coisa que nos mantém unidos, tanto a Argentina como o resto dos países hispanohablantes como com o Brasil, são as nossas raízes no direito canônico e no direito romano, na convicção cristã religiosa e também evangélica, um fundamento então baseado no pecado, no castigo, em outros tempos.
Em um passado do direito penal, podemos encontrar-nos no tribunal mais antigo de toda a América, que data do século XVII, esse tribunal, não é assim? Nesse momento, nesse lugar, também se levou adiante um mecanismo de resolução, de aplicação do direito penal, mediante um sistema também inquisitivo. A Santa Inquisição é o gen que está nos nossos sistemas de direito português, de direito espanhol na Argentina, e por isso também de um sistema de tradução codificadora. Por transmisión del derecho de las colonias, llegaron por Alfonso el Sabio las 7 partidas y todo un sistema de normas dispersas, ¿no?, que luego se convirtieron en un digesto, ¿no? Y del digesto pasamos a la tradición codificadora, por una sencilla razón. El emperador desconfiaba de quienes aplicaban la ley y cómo la aplicaban. Y eran muy celosos del poder imperial en cómo se aplicaba essa persecução para castigar. Isso se manteve imutável até a modernidade. Da modernidade, onde chega um momento de um giro copernicano de saturação do castigo, da vigilância e da disciplina das sociedades, né? Onde se trabalhava, como marcava Foucault, sobre a exposição do que representava a dor física como ideia de castigo. Para passar a uma nova etapa de castigo em que nós privávamos as pessoas da liberdade para ser útil e explorá-lo nas casas de trabalho, como surgiram na Europa. E essa ideia de humanização e de revelação contra o antigo regime ou as monarquias clássicas. Da mão, junto com o humanismo, né, das obras dos delitos e das penas, também de pensadores como Thomas Hobbes, a quem podemos identificar claramente essa ideia de uma proibição de autoincriminação forçosa, baseado no seu capítulo 14 do Leviatã, explica claramente que uma pessoa não deve ser forçada a acusar-se, a menos que tenha a garantia de impunidade, a garantia de que se perdoe o castigo, pelo fundamento de que o homem na natureza, nesse estado de natureza, é tão soberano sobre si mesmo para poder delegar o poder ao governo, sobre a organização dos princípios fundacionais de uma sociedade, sobre a república, certo? Esta ideia, del siglo XVII, alcanza básicamente en el siglo XVIII un célebre caso en donde Mr. Lilburn, ¿no?, era un hombre que había sido torturado por haber cometido el crimen de distribuir literatura, libros, y luego la Cámara de los Lores finalmente anula ese proceso recogiendo este principio, el nemo tenetur se ipse accusare. Bien. Esta garantía de la prohibición de autoincriminación forzosa en nuestra Constitución
data del año 1813, ¿no? En su incorporación en nuestra Constitución, en la cual también fue abolida concretamente la idea de torturar para arrancar del pecho del delincuente la verdad. Y ni más ni menos que en algo que no fue explicitado en ese momento, que era la dignidad humana. Para más de 140 años más tarde, ser incorporado en las constituciones europeas. En 1955, tras los juicios de Nuremberg, como un principio y un valor común en toda la comunidad global, como lo dijo hoy el profesor Balaguer Callejon. Tuvo que pasar, teve que acontecer uma primeira, uma segunda guerra mundial e atravessar as piores atrocidades para poder se registrar registrar o que fazemos com o castigo. Na atualidade, nós nos encontramos em um ponto de inflexão que me converte numa pessoa esperançosa. Me dá esperança do impacto que tem a tecnologia dentro do direito. E o direito, especialmente o direito penal. O direito de persecução penal. E mais do que a persecução penal, que é o sistema de fundo, porque como dizia Max von Belling, o direito penal não toca nem um cabelo de um delinquente, não porque ele seja careca, mas porque o direito penal é quem se encarrega de cautelarmente ou provisoriamente privar do patrimônio, congelar contas, prender as pessoas e tentar garantir que não sejam torturados. Tudo durante um processo que tem princípio, mas não sabemos quando terá um provável fim, que não seja numa sentença condenatória. E essa sentença condenatória pode estar sujeita a um sem número de impugnações ou de recursos ante tribunais de apelação, de outras alçadas, né? Bom, eu não sei se Bom, eu sigo porque é o próximo documento. Tá bom. Isso é o que nos diferencia do mundo digital, a inteligência artificial, não? Um neurocientista no nosso país, Fagundo Manes, explica claramente que as máquinas podem falhar ou, em realidade, os humanos fazem com que as máquinas falhem. Geralmente, a mudança de cenário é aquilo que nos diferencia justamente daquelas máquinas. Eu volto a falar que no caminho da rota, das verdadeiras revoluções que eu considero que chegaram num ponto de inflexão e num caminho que se inventou
até as mudanças de era, a incidência da tecnologia, não somente começam com Graham Bell, ou Tesla, que foram os precursores das comunicações no século XVIII, mas também a telefonia celular, e muitos aqui provavelmente se lembrem de uma série da década de 70, que era Contra o Caos, um personagem que se conhecia como Maxwell Smart, que falava ou se comunicava telefonicamente mediante um sapato que tinha um disco que girava e lhe permitia ter uma comunicação inalâmbrica. Eu acredito que esse ponto de inflexão ou da ficção inspirou a quem fosse no seu momento da década de 70, a primeira pessoa que cria ou desenvolve para a Motorola, um engenheiro que desenvolve a ideia de um telefone móvel, que foi rapidamente deixada de lado como uma ideia de um projeto que ficou ali dando voltas para logo em 1983 IBM desenvolver o primeiro telefone com conectividade. Recentemente, em 1990, aparecem ou surgem os primeiros telefones móveis, não? Os smartphones. Dentro dos smartphones prévio a isso, né? E eu tive o famoso Motorola Startup e o primeiro telefone, que era uma questão revolucionária naquele momento, que era o BlackBerry. Descia um BlackBerry porque era como uma pedra negra que se botava, uma pedra que se amarrava no pé, que foi o preâmbulo do que seria os futuros vícios da telefonia celular. Acontece comigo e acontece comigo como pai para com os meus filhos. Como consigo, ou que castigo eu implemento nos meus filhos quando eles estão se passando no uso da tecnologia? Redução ou limitação de tempo de acesso ao tablet, aos smartphones, aos computadores ou plataformas ou consoles. No entanto, nesta questão de ser um inadaptado digital, e eu acredito que parte da justiça penal se encontra no momento transicional, por exemplo, no meu país, em como aplicamos, que meios técnicos empregamos para a investigação, e também como é que minoramos o impacto do encarceramento preventivo com as tornozeleiras eletrônicas, não? Que é uma forma alternativa para poder diminuir os problemas de superpopulação carcerária. E esse é o ponto onde eu me encontro ou me sinto esperançoso de que a tecnologia possa brindar esse tipo de ferramenta para poder ajudar a diminuir e administrar essa existência entre um direito penal analógico do século XVIII, que convive com uma era na qual um telefone é o portador de toda a nossa privacidade, de toda a nossa intimidade. É uma ferramenta que, desde suas raízes no telégrafo, no código Morse, no telefone de Graham Bell, de Tesla, passando a era de Maxwell Smart, a tecnologia do smartphone de última ponta, onde nós temos uma concentração
onde temos gravado cada um dos passos que damos na nossa vida cotidianamente, 24, 7 dias, 365 dias do ano. É uma questão da qual que tratou de botar por terra abaixo e pulverizar a questão do que os iluministas como Hobbes, como Locke, ou Beccaria pensava como direito fundamentais à privacidade. Não? Esse é o segundo nível no qual também eu sou aderente a uma postura crítica, e a crítica serve para trazer uma ideia de visibilidade para os problemas os abusos da tecnologia. Nós vivemos em uma sociedade da exposição, onde o que se não se deixa ver gera um pensamento escuro, obscurantista ou negativo ou moralmente inadequado. Vivemos na sociedade do clique, onde o algoritmo nos lê cada passo, cada conduta que desenvolvemos e se ocupa de inundar em cada canto para satisfazer os nossos impulsos e necessidades com um só clique, eliminando as possibilidades de pensar criticamente e de poder confrontar e poder comunicar-se com o outro ao vivo e a cores. A comunicação se transformou num intercâmbio de dados. Isso é o que se chama o dataísmo ou o efeito negativo da Big Data. Nós vivemos em uma sociedade, como diz Byung-Chul Han, da autoexploração. E isso nos gera ansiedade. Quantas vezes nós tiramos nosso telefone e consultamos ao longo do dia, né? 24, 48, 50 vezes ao dia. Existe o direito à desconexão. Durante o Covid, em Buenos Aires, a Justiça Penal continuou trabalhando. Mediante plataformas, mediante expediente judicial eletrônico, mediante um sistema de videoconferências, que são ferramentas digitais que permitiram assegurar a administração da justiça. No entanto, se pôs em tela, né, ficou evidente o direito a se desconectar. Esse fenômeno é o que explica que em concreto, a situação na qual nos encontramos perante essa sociedade. Convalidar nossos egos. Nos recebiam e nos bombardeiam de informação, um excesso de informação que nós acreditamos que necessitamos e que nos confirmam as nossas intuições. Bom, essa é a visão crítica, não? É uma visão que considera que nós passamos da infocrácia, ressignificada na democracia, até uma nova etapa da caverna digital. Isso foi um prelúdio prévio ao confinamento pelo Covid.
No nosso país, depois do Covid, se significaram muitas doenças ou transtornos. No caso dos meninos, das crianças infantos juvenis, encontramos meninos, meninas e adolescentes, doenças como transtorno do espectro autista, por hiperatividade com déficit de atenção. Vocês conhecem essa enfermidade? Em meninos, crianças entre dos 3 e os 6 anos. Meu filho sofre desse transtorno. Meu filho foi uma pessoa que atravessou a pandemia confinado e nessa interconexão, nesse intercâmbio de dados sem contato humano com sua professora. Manes explica que o contato interpessoal ele revela o que nosso cérebro se ilumina a partes diferentes a quando o contato é por meio de uma tela, né? E essa é a diferença radical entre a comunicação e o mero intercâmbio de dados e de informação. No campo do direito penal, a Convenção de Budapeste, faz menos de 10 anos, adverteu sobre certos comportamentos desviantes que os Estados europeus deveriam começar a prevenir, perseguir e castigar. Cyberbullying, o grooming, a pornografia infantil, claro, com a produção de pornografia infantil, proibindo a produção, stalking ou perseguição, ou diversas formas de fraudes econômico-financeiras por meios digitais, como o phishing ou outras formas de fraude. Nesse ponto, também encontramos um novo caminho até a regulamentação e a regulação, por exemplo, com o jogo ilegal, que também é outro tipo de comportamentos que vem da mão da internet, ou vem junto com a criação de novas figuras penais. Em matérias de procedimentos penal, em concreto, os debates que existem hoje atualmente são os desafios que temos nos nossos países. Podemos localizar as tensões aparentes entre a eficácia para o castigo e a persecução de delitos, né, de crimes, utilizando novas técnicas de investigação, como a vigilância, a videoacústica ou a distância, que vem a trazer para o dia de hoje um conjunto de medidas como sequestros em matérias digital à distância. Não é necessário ir buscar na casa da pessoa, na empresa, o suporte papel. Hoje, o caminho já está pavimentado basicamente por sistemas de vigilância ao vivo e a cores. Os telefones têm um registro de e-mail que nos oferecem concretamente em tempo real a localização da pessoa. E o que é uma condição sine qua non, sem a qual não poderíamos constituir-nos em usuários. É que nós basicamente assinamos um acordo para renunciar a toda a nossa privacidade. O desafio que nós temos quando temos que tomar a decisão é se ainda a dignidade, a privacidade
tem um peso preponderante na hora do uso da força física mínima resistível para justamente pedir a um acusado que coopere ativamente para poder abrir sua privacidade, seu entorno digital. Isso evocou muitas discussões em nosso país, onde ganhou a eficácia pelo castigo, né? A força física mínima e irresistível não está amparada nem pela Quinta Emenda da Corte dos Estados Unidos, nem pelo artigo 18 da Constituição Nacional, da autoincriminação forçada, como uma proibição clássica constituída em que não é um ato de declaração. Justamente é a mesma problemática que acontece com o DNA nos Estados Unidos, onde justamente hoje passamos a avaliar a personalidade projetada de uma pessoa que deve enfrentar a justiça penal. Muito obrigada pelo seu tempo.